Queridas irmãs, queridos irmãos que nos acompanham pelo canal Facebook do Centro Espírita Alvorecer, a paz de Jesus nos abençoe, nos fortaleça. E para iniciarmos o nosso trabalho da noite, eu vou ler aqui do livro Fonte Viva, a lição Fermento Espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros, e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem, direto ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza, em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar, identificando, é aceitar a sugestão do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo, gera hábitos e depois governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Então, meus irmãos, com esta página em que nós lemos agora, nós vamos convidar a todos para se reunir conosco nessa tarefa, elevando o pensamento, o coração a Deus e a Jesus, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos trabalhando em nome do Senhor. Que a paz de Jesus nos abençoe, nos fortaleça, e que possamos receber das mãos luminosas do Senhor o bálsamo que cada um de nós necessita. E que esse mesmo bálsamo se espalhe por toda a humanidade. Onde houver dor, sofrimento, ali esteja, Senhor, um dos seus trabalhadores, levando o lenitivo que cada um tem necessidade. E assim, Senhor, de corações agradecidos, nós pedimos a tua permissão, a permissão dos amigos espirituais e, sobretudo, a permissão de Deus, para iniciarmos o nosso trabalho da noite, com nossos corações agradecidos. Muito obrigado, Senhor. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que Jesus, essa mensagem de Emmanuel, nessa página, nos falando o que é o nosso comportamento, o que pensamos,
como agimos, gera nas pessoas resultados, ações, né? Influencia na atitude das outras pessoas. Então, isso é muito sério, muito grave, porque muitas das vezes nós achamos que estamos fazendo algo muito simples, sem nenhum perigo, sem nenhuma consequência, e as nossas atitudes, o que a gente fala, o que a gente pensa, como a gente age, vai influenciando aqueles que estão ao nosso redor. Então, meus irmãos, é preciso a gente estar atento, alerta, vendo como estamos agindo no nosso dia a dia, as nossas ações, para que elas sejam algo positivo na vida das pessoas ao nosso redor. Então, essa é a mensagem que Emmanuel, né, nos traz, para que a gente tenha esse cuidado. Esse cuidado é importante, porque nós precisamos crescer e auxiliar aqueles que estão ao nosso redor também a crescer. Então, fica aí a mensagem de Emmanuel para cada um de nós, fica aí a mensagem para a gente poder refletir, não é? Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, e nós vamos aguardar a nossa irmã Delu chegar aqui para a gente lhe passar a palavra. Já chegou. Então, Ângela, a palavra é sua, né? Boa palestra para nós. Nós já te agradecemos desde já essa oportunidade. E quando for 9 horas, a gente retorna para encerrar juntos, tá bom? Tá bom. Boa palestra. Muito obrigada, amigo Inácio. Um abraço para você, para a Cristina, para todos os companheiros do Alvorecer. É uma imensa alegria estarmos aqui juntos, tão distantes fisicamente, tão próximos através dos recursos da tecnologia. A gente agradece muito o carinho de todos e vamos então estudar o Livro dos Médiuns, logo no seu início, não é? E a gente começa a estudar e a gente começa sempre a se encantar com o que Kardec fez, com o seu trabalho, com todo o seu cuidado. É efetivamente, vamos dizer assim, a realização de um trabalho que foi entregue ao missionário de Jesus. Bem, a mediunidade, como nós sabemos, ela sempre existiu, desde que a humanidade começou a andar, se integrar no nosso planeta. A mediunidade sempre existiu. Por quê? Porque a mediunidade é o nosso canal de comunicação com o mundo invisível. Esse mundo invisível é um mundo real, ele não é um mundo irreal, ele não é um mundo fictício, apenas nem todos vemos. Porém, nós temos inúmeros exemplos, constatações da existência da mediunidade, da comunicabilidade dos homens com os espíritos, que, na verdade, são os espíritos dos homens que habitaram na Terra. Tudo isso Kardec descobriu nas suas pesquisas. E aqui no Livro dos Médiuns é muito interessante. Vamos lá, só para a gente fazer uma reflexão. Lá no início, Kardec coloca espiritismo experimental. Por quê? Porque tudo que está aqui foi comprovado, foi experimentado, foi verificado, foi testado, não é algo assim
da ficção. Não, não é. É o resultado de um trabalho. E aí Kardec coloca o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, e ele destaca o seguinte, não sei se a gente estudou isso, mas a gente está lembrando. Ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Médiuns, logo na abertura, Kardec diz que ele é o segmento de O Livro dos Espíritos. E na introdução ele destaca isso, que é fundamental que você estude primeiro o Livro dos Espíritos, para que depois você entre no Livro dos Médiuns. Olha o que Kardec, a gente está trazendo essas informações, porque mesmo que a gente já tenha estudado isso, é muito importante, a gente não pode dar um passo adiante sem ter dado um anterior, senão a gente se confunde e acaba ficando com dúvidas. Estudar é realmente uma necessidade, porque a cada vez que estudamos, nós vamos sedimentando em nós esse conhecimento que é a base para a mudança da nossa prática. E aí Kardec diz assim na introdução, depois de havermos exposto a parte filosófica da ciência espírita em O Livro dos Espíritos, damos nesta obra a parte prática, para uso dos que queiram ocupar-se com as manifestações, quer para fazerem pessoalmente, quer para se inteirarem dos fenômenos que lhes sejam dados observar. E aí, como se diz, Kardec começa do começo, não é? Ele não começa do meio. Quando aquelas manifestações começaram a acontecer lá na Europa, lá na França, em outros países, e que virou uma grande, vamos dizer assim, aquilo passou a ser o assunto do momento, não é? Os salões se reuniam para verem as mesas girando, as mesas saltando, para verem os objetos se movendo. E aí, Kardec sempre foi uma pessoa séria, não ia se preocupar com essas frivolidades, porque era um divertimento. Os salões de Paris estavam fervendo por conta dessa distração, dessa irresponsabilidade, digamos assim, dos nossos irmãos, que nós estávamos lá, com certeza, juntos, para fazermos, vamos dizer assim, daquele acontecimento um divertimento da noite, do dia, do final de semana, enfim. E aí o senhor Carlotti insistiu muito que Kardec fosse lá descobrir, estudar, verificar o que estava acontecendo. Porque as mesas se moviam, porque os objetos se moviam, porque algumas pessoas somente pela possibilidade, não é? Pela presença já faziam a diferença naquele ambiente. Bem, e depois de tanto insistir, Kardec vai lá e ele começa a descobrir que não há efeito inteligente sem uma causa inteligente.
Bem, quem provocava essa situação eram os espíritos dos homens que moraram, que habitaram na terra e que continuavam vivos, apenas não mais tinham um corpo de carne como nós temos ainda, porque não teremos. Tem muita gente que se assusta com isso, mas nós somos espíritos imortais numa experiência terrena. Nós não somos aqueles que têm, vamos dizer assim, uma vida boa ou não boa na face da Terra e que um dia sairemos daqui. Não, é o inverso. Nós somos espíritos imortais. E aí vivenciamos essa experiência terrena. E daí porque a página de Emmanuel é tão importante. Porque os espíritos dizem, o Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida, que nós somos aquilo que pensamos. Nós somos aquilo que pensamos. Tudo que vemos não nos pertence e não existirá. É algo muito transitório, mas aquilo que não vemos é real, é verdadeiro. O que vemos vem nos ajudar para que a gente possa cumprir com a nossa tarefa na Terra. Qual é o objetivo maior de estarmos encarnados? O objetivo maior é fazermos a nossa reforma íntima, é mudarmos o nosso proceder, é mudarmos o nosso interior, é utilizarmos o nosso pensamento para o bem, mas fazer disso vamos dizer assim, uma tarefa diária de mudança, de melhoria, de reforma, como Jesus nos chamou. Por que Jesus veio? Para implantar o reino de Deus na Terra. E como ele estaria implantando o reino de Deus na Terra? Não era em nenhum lugar exterior. No coração dos homens, no coração de nós mesmos. Então, quando nós vemos aqui Kardec, na primeira parte de O Livro dos Médiuns, no capítulo 1, escrito Noções Preliminares, dizer há espíritos, aquela situação em que ele, depois de fazer todas aquelas pesquisas, ele começa a trazer essas questões, porque já havia sempre, né, aqueles que são contra, que não estudam, que não sabem, ou que acham que sabem, mas são contra. E aí ele começa apresentando, ele faz um meticuloso estudo. E ele vem dizendo e trazendo todos os argumentos para que a gente possa entender todo o estudo que ele fez e para que a gente possa também, vamos dizer assim, saber como é que funciona a nossa vida. Isso é extraordinário. Ele diz aqui, seja qual for a ideia que dos espíritos se faça, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente, fora da matéria. Essa crença é incompatível com a negação absoluta deste princípio. Então, há um princípio inteligente. Esse princípio inteligente é o espírito. Esse princípio inteligente, ele está no corpo, ele pode estar com um corpo de carne encarnado,
sem este corpo de carne, mas o princípio continua existindo. São os seres da criação. A gente não vai se extinguir nunca. Nós não iremos morrer nunca. Somente o nosso corpo. A morte, ela é um processo biológico de mudança. O nosso corpo, sim, como tudo que tem na Terra, ele vai se extinguir, ele vai se transformar. E aí Kardec diz assim: tomamos conseguintemente por ponto de partida a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma. Existência, sobrevivência e individualidade que tem no espiritualismo a sua demonstração teórica e dogmática, e no espiritismo a demonstração positiva. E aí ele nos convida a gente a se abstrair dessas manifestações propriamente ditas para a gente raciocinar por indução a que consequências chegaremos. Olha só a lógica da doutrina espírita. Totalmente claro aquilo que Kardec nos traz. Desde que se admite a existência da alma e sua individualidade após a morte, forçoso é também se admita, primeiro, que a sua natureza difere da do corpo, visto que separada deste, deixa de ter as propriedades peculiares do corpo. Claro. Segundo, que goza da consciência de si mesma, por isso que há muitos estudos e que nós achamos muito interessantes, porque ao invés de chamar espírito, que foi Kardec, com aquele grupo dos espíritos do Senhor, ele denominou para coisas novas, nomes novos, né? Existem aqueles que chamam de consciência, que a consciência sobrevive à morte do corpo. Nos Estados Unidos, na Universidade John Hopkins, há muitos e muitos anos que é estudada essa consciência, a sobrevivência dessa consciência. Eu lembro que eu era adolescente, olha, bota tempo nisso, e eu assisti um filme que eles mostravam. Era um filme que não era um filme espírita, um filme feito lá nos Estados Unidos, que eles mostravam algumas experiências, por exemplo, a experiência de quase morte. A pessoa estava ali num centro cirúrgico. Ela estava completamente anestesiada e ia passar por uma cirurgia. Aí o médico deixa cair a caneta e ele conversa com o outro a respeito da caneta que caiu no chão ou um objeto, eu nem me lembro direito. E o paciente anestesiado lá na maca depois narra: não, o senhor deixou cair isso assim, eu vi. Como o senhor viu? O senhor estava anestesiado. Então eu não lembro mais o nome desse filme, mas os fatos, esse foi um filme que eles fizeram com experiências ligadas a equipes médicas. E eles, por exemplo, a doutora Carolina Thomas, nessa Universidade John Hopkins, ela fez uma série de experiências, por exemplo, de estudos, né? Estudantes de medicina que tiveram algumas situações
muito difíceis na sua vida que alteraram o seu emocional. Alguns superaram, outros tiveram dificuldade em superar. Ao longo de muitos e muitos anos, esses que tiveram dificuldade de superar começam a desenvolver determinadas doenças. Aqueles que tinham uma vida familiar em que eles não eram amados pelos seus pais, que tiveram uma vida de abandono, eles desenvolveram determinadas doenças. Eles tinham depressão, desenvolveram cânceres. Muitos tiveram dificuldades e traumas, mas conseguiram vencer. E com eles isso não aconteceu. Então a doutora Carolina Thomas começa a ver como é que a nossa vida ela se transforma e como é que nós podemos desenvolver doenças ou desenvolver uma vida saudável, dependendo do nosso pensamento, da nossa atitude, da nossa vivência. Tudo isso porque existe o espírito, porque nós não somos um corpo que, vamos dizer assim, quando a pessoa diz o meu espírito, não, eu sou o espírito, que tem um corpo, eu estou encarnada, e outros são os espíritos que já deixaram o seu corpo. Esses nossos amigos espirituais tão bondosos, José Grosso, o nosso Chico Xavier, eles estão vivos, nós sabemos disso. Então, Kardec, voltando aqui, ele diz que goza da consciência de si mesma, pois que é passível de alegria ou de sofrimento, sem o que seria um ser inerte, caso em que possuí-la de nada nos valeria. Admitido isso, tem-se que admitir que essa alma vai para alguma parte. Que venha a ser feito dela e para onde vai? Para onde vai a alma depois que o corpo morre? Já que a gente já admitiu que existe uma consciência, uma alma, um espírito. E aí Kardec traz que vai para o céu ou vai para o inferno. Mas onde fica o céu e o inferno? Dizia-se que o céu era em cima, o inferno embaixo. Mas a Terra não gira? Nós estamos com as Olimpíadas do Japão. Aqui, 8 horas da noite. Lá no Japão, 8 horas da manhã. Se o mundo gira, se tem os movimentos de rotação e translação, como é que um que estava em cima fica embaixo, que estava embaixo fica em cima? Como é que é essa questão do céu e do inferno? Movimento dos astros, nada é parado. Não existe no universo nada parado. Tudo se movimenta, porque a grandiosidade divina faz com que esse universo seja pleno de vida. Bem, aí Kardec fala, né? O que estava em cima, 12 horas depois está embaixo, ou vice-versa, não é? Então, a gente não pode dizer que existem lugares inferiores nas profundezas da Terra. Que profundezas são essas? E aí nós vamos estudar na Gênese, quando a gente vai estudar na Gênese, nós vamos ver todas aquelas eras geológicas, o que aconteceu, como é que essas camadas são formadas, e a garotada que está estudando isso no colégio sabe muito bem. Então, essas questões aqui não têm sentido, não tem lógica, não tem fundamento. Então, o Kardec começa a trazer questões para que a nossa razão
desperte e para que a gente veja onde há lógica e onde não há. Então, a gente, para acreditar em algumas questões, nós precisamos questionar como aquilo funciona, porque não é assim. A religião está aqui e a ciência está ali. Não. A religião e a ciência, elas se entrelaçam. A ciência acontece e a nossa religião, por isso que o espiritismo tem a base filosófica, científica e religiosa, porque elas se interpenetram, não há compartilhamento, separação, isso não existe. E aí Kardec vem trazendo, ora, essas almas que povoam o espaço são precisamente o aqui se chama espíritos. Então, há espíritos? Há espíritos. Tem gente que só de falar espírito já sai correndo. Mas nós somos espíritos, só que nós estamos encarnados, somos todos espíritos. Assim, pois, os espíritos não são senão as almas dos homens despojadas do invólucro corpóreo. Então, depois que alguém desencarna, a pessoa fica morrendo de medo, porque morreu, vai ser uma alma penada, vai andar por dentro da minha casa. De repente vai, se a gente não tem um proceder correto. Eu lembro que um companheiro da nossa casa espírita disse, ele tem uma mediunidade muito aflorada, que ele era adolescente e ele via os espíritos, ele ouvia, os espíritos falavam com ele, ele ainda não sabia o que era, ele ficava assustado e ficava assustado com as coisas que diziam para ele também. E uma vez ele foi dormir na casa da tia para fazer companhia para ela, porque o tio havia falecido. Bem, quando ele chega lá, enfim, quando chega na hora de dormir, ela foi dormir num outro quarto que não era o quarto dela, de casal, e ele foi dormir no quarto de casal. E aí ele foi se deitar. Quando ele foi se deitar, ele viu o tio e o tio disse para ele, não dorme aí não, que aí é o meu lugar. Fica para o outro lado da cama. E ele, coitado, ficou muito assustado, não é para menos. Porque o tio continuava dormindo na mesma cama, no mesmo lugar. Por quê? Porque se a gente não tem o conhecimento, não tem o hábito da oração, a gente continua com as mesmas práticas, a gente continua com os mesmos hábitos, a gente continua no mesmo lugar. A gente precisa ter consciência de tudo isso para que a gente possa mudar o nosso proceder. Herculano Pires diz que a doutrina espírita é uma filosofia prática. Se você estudar e você não mudar nada da sua vida, não adianta. Você vai ser um acadêmico, um filósofo, você vai ser um conhecedor, digamos, mas você não será efetivamente um servidor de Jesus. A gente, para ser um servidor de Jesus, a gente precisa mudar a nossa prática e termos uma prática mais espiritualizada e menos, vamos dizer assim, mudando nossos hábitos materiais. Por isso que a gente precisa estudar. Vamos lá. Aí Kardec diz assim, mais hipotética lhes seria a existência se fossem seres à parte.
Se, porém, se admitir que há almas, necessário também será se admita que os espíritos são simplesmente as almas e nada mais. Se se admite que as almas estão por toda parte, ter-se-á que admitir do mesmo modo que os espíritos estão por toda parte. Possível, portanto, não fora negar a existência dos espíritos sem negar a das almas. Deixa eu contar um outro fato para vocês. Quando eu era, adolescente, na minha juventude, eu comecei a estudar André Luiz. E aí eu terminei de ler Nosso Lar, fui lendo na sequência. Aí fui lendo Mensageiro, Missionário da Luz e fui. E aquilo tudo eu fui absorvendo. Mas aconteceu uma coisa que me marcou muito. Quando não me lembro se foi Calderaro, Alexandre, diz para o André Luiz a respeito daqueles espíritos galhofeiros, zombeteiros, que se aboletavam nos carros e ficavam ali em cima dos carros, quer dizer, a pessoa que está dirigindo e as pessoas que estão ali são igualmente zombeteiros galhofeiros, porque a gente só atrai aquilo que a gente pensa e vive. E eles ficavam ali fazendo as chacotas e se divertindo com aquela situação. Aquilo, na época, me chamou muita atenção. E eu ficava, quando eu saía para ir para a escola, não sei o quê, eu olhava os carros e ficava imaginando quantos espíritos estavam ali em cima dos carros fazendo galhofa. Depois, quando acabei de ler a série toda, eu voltei para o início e essa situação se tornou tranquila, porque eu comecei a entender como é que a gente pode modificar isso. Mas para quem não pensa nisso, está realmente vivenciando essa situação. Quantas pessoas falam, vem uma estátua, ficam fazendo galhofa com a estátua, sem respeito àquele irmão que mereceu aquela estátua. E nós já sabemos de situações em que Divaldo conta que a pessoa que recebeu, vamos dizer assim, aquela estátua em sua homenagem, o espírito estava ali ao lado, encarnado, sofrendo, porque ele não tinha ainda entendido essa dinâmica da vida. E Kardec vai dizendo que o corpo não passa de um acessório, um invólucro, uma veste que ele deixa, depois de usada, deixa. E além desse invólucro, o espírito tem um segundo corpo semimaterial que o liga ao primeiro e que, por ocasião da morte, despoja-se deste, porém não do outro. Aqui damos o nome de perispírito. Então, isso a gente já sabe. Olha como a doutrina espírita é extraordinária. Então, esse invólucro semimaterial, que tem a forma humana, constitui para o espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que, pelo fato de nos ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter algumas das propriedades da matéria. Tudo isso Kardec colocou e perguntou aos espíritos, está lá no Livro dos Espíritos. Então, por isso que a gente tem que estudar primeiro o Livro dos Espíritos, para depois a gente estudar o Livro dos Médiuns. Bem, e aí Kardec vai seguindo
e a gente vai refletindo que ele fala da existência da alma, da existência de Deus, que a existência da alma e a de Deus, consequência uma da outra, constituem a base de todo o edifício. Antes de travarmos qualquer discussão espírita, importa indaguemos se o nosso interlocutor admite essa base. Então ele começa a ver, se você não acredita em Deus, você não vai conversar com essa pessoa, porque não vai resolver. Ele precisa acreditar primeiro nesses dois elementos. Aí ele pergunta, credes em Deus? Credes que tendes uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? Se a pessoa responder negativamente, ou se disser não sei, desejaria que assim fosse, mas não tenho certeza, aí não adianta você levar adiante a conversa. Porém, admitido que seja a base não como simples probabilidade, mas como uma coisa averiguada, incontestável, dela muito naturalmente decorrerá a existência dos espíritos. Resta agora a questão de saber se o espírito pode comunicar-se com o homem, isto é, se pode com este trocar ideias. E aí a gente vai ver que o médium, ele não é uma máquina de escrever. É uma conexão, é uma interlocução de mente a mente, né? Aí Kardec diz, por que não? Que é o homem ser um espírito aprisionado num corpo? Por que não há de um espírito livre se comunicar com o espírito cativo, como o homem livre com aquele que está encarcerado, que está na prisão? Bem, desde que admitis a sobrevivência da alma, será racional que não admitais a sobrevivência dos afetos? Então, se você admite a sobrevivência da alma, você está admitindo também que aquela pessoa que você sente um amor enorme e que aquele amor é recíproco, que esse amor não vai se extinguir porque aquela pessoa, vamos dizer assim, deixou de ter um corpo. Não é assim que funciona. E aí ele diz assim, vamos abstrair por instante dos fatos que, a nosso ver, tornam incontestável a realidade dessa comunicação e vamos admitir somente como hipótese. Aí ele começa a mostrar, partindo do princípio da existência e da sobrevivência da alma, primeiro, que o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte. Não tem sentido. Se a gente pensa durante a vida, depois da morte a gente pensa também. Olha como é que Kardec vai no passo a passo para que a gente possa entender, como se diz, tintim por tintim. Segundo, se continua a pensar, está inibido de pensar naqueles a quem amou? Quer dizer, você continua pensando, isso continua. Terceiro, que se pensa nestes, não cogita de se comunicar com eles? Quer dizer, se você... Aí volta lá o caso do meu amigo lá da nossa casa espírita. O tio diz para ele, eu durmo nesse lado da cama, você deita para o outro lado, que quem vai dormir aí sou eu. Quer dizer, ele se comunicou com ele. Quarto, que podendo estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Quer dizer, por que ele não pode estar ao nosso lado? Ele está em toda parte. Nas reuniões mediúnicas, e aí a gente, como participa das reuniões mediúnicas do CERJ, que no momento não estão acontecendo, nós estamos utilizando o tempo da reunião mediúnica para o estudo.
Mas quem conhece o CERJ sabe que está localizado na Rua dos Inválidos, 182, bem pertinho da Lapa. Aquele ponto é um ponto estratégico. Ali à noite, antes era final de semana, agora não tenho ido para lá. Mas durante a semana, nossa reunião mediúnica às terças-feiras à noite, aquilo fica cheio de gente. São os bares com música, outros sem música, música ao vivo, cheio de gente. Como está o ambiente espiritual dali? E saindo dali, da Avenida Mitsá, da Rua do Riachuelo, daquela região, não é? Vai caminhando para Lapa. Os encarnados não estão sozinhos. Não estão sozinhos. Os desencarnados, principalmente aqueles que viveram a sua vida naquele ambiente, continuam naquele ambiente. E muitos são atendidos na reunião mediúnica. Há aqueles espíritos que também viveram ali e que já modificaram a sua vida e que auxiliam aqueles espíritos que têm, que sofrem, ou aqueles que estão perseguindo outros, se alimentando com o que o outro se alimenta, fumando e bebendo junto com o outro. Então, isso daí tudo, essa interação continua, dependendo se nosso padrão mental e a nossa vida permanece a mesma ou se a gente já modificou, né? Aí, continuando que o nosso tempo está indo, mas nós vamos chegar lá no tempo certinho. Aí Kardec diz que podendo estar em toda parte, bom, isso a gente já leu, que podendo estar ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Se ele está do nosso lado, por que ele não pode se comunicar? Que não pode, por meio de seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte. Que, sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado. Que, tendo a possibilidade de atuar sobre um ser animado, não lhe pode dirigir a mão para fazê-lo escrever. Quer dizer, se ele pode atuar sobre um ser animado, por que ele não pode pegar a mão e fazer essa pessoa escrever? Por que ele não pode falar e o outro ouvir o que ele quer dizer? Por quê? Que, podendo fazê-lo escrever, não lhe pode responder às perguntas, nem lhe transmitir seus pensamentos. Bem, aí Kardec finaliza dizendo o seguinte: quando os adversários do espiritismo nos provarem que isto é impossível, aduzindo razões tão patentes quais as com que Galileu demonstrou que o Sol não é que gira em torno da Terra, não é o Sol, então poderemos considerar-lhes fundadas as dúvidas. Infelizmente, até hoje, toda a argumentação a que recorrem se resume nestas palavras: não creio, logo isto é impossível. Quer dizer, aquele que não quer mudar nada, que não quer aprender, que não quer verificar. Isso eu não acredito, como eu não acredito, aquilo é impossível. A gente costuma dizer, aquelas pessoas que não acreditam na reencarnação, ok, é um direito delas. Nem por isso a reencarnação vai deixar de existir, porque A, B ou C não acredita. A gente respeita o companheiro que não acredita, mas a reencarnação existe. É isso. E o melhor é a gente estudar. Bom,
Dir-nos-ão com certeza que cabe a nós provar a realidade das manifestações. Ora, nós lidamos pelos fatos e pelo raciocínio a prova de que elas são reais. Kardec dá toda a prova de que elas são reais. Mas, se não admitem nenhuma nem outra coisa, se chegam mesmo a negar o que veem, toca-lhes a eles provar que o nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. Aí Kardec diz, bom, então a gente já está comprovando que os espíritos existem, que aquelas mesas que giravam não estavam girando sozinha, que alguém estava provocando aqueles efeitos, que os objetos que se deslocavam, enfim, que aquilo dali não era algo, vamos dizer assim, que tinha uma origem, tinha uma razão de ser. Se as pessoas veem tudo aquilo então, e não acreditam, então tem que ser o contrário, que eles tragam a prova de que o raciocínio nosso é falso e de que esses fatos são impossíveis. É extraordinário quando Kardec começa a demonstrar, porque ele fez isso através do estudo, da experimentação, de muito tempo, onde ele foi catalogando, verificando, observando, e através desse estudo ele organizou isso tudo e lançou em 1861 o Livro dos Médiuns. Então, nós sabemos que em 1857, Kardec lançou o Livro dos Espíritos. Em 1861, ele lançou o Livro dos Médiuns. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. E no dia 1º de agosto de 1865, vai fazer aniversário agora, próximo, o Céu e o Inferno. Em 1868, a Gênese. Então, a gente tem todos esses livros para nós estudarmos e organizarmos o pensamento dentro da lógica, da razão e dos fatos, como Kardec nos trouxe. Daí porque é muito importante que a gente se organize nos grupos de estudo, nas palestras, estudando em casa, de todas as formas que pudermos, para que a gente possa aproveitar o tempo útil que a gente tem se aprofundando. Porque não adianta dizer assim, semana passada uma amiga nos disse assim, eu já estudei o Livro dos Espíritos. Isso lá no centro nós estamos desde 2003 com reuniões públicas estudando o Livro dos Espíritos. A gente está estudando sempre. Não é algo que você estude dizendo assim, bom, você leu, mas você não estudou. É uma opção. Aí depois, conforme se diz, quando a consciência, quando a gente tiver vamos dizer assim, a certeza a gente já tem, mas quando a gente identificar que a nossa consciência que está lúcida depois da morte do corpo, que a gente não se arrependa em razão de não termos aproveitado o tempo. Então, meus amigos, queridos amigos de Barra do Piraí, do Alvorecer, são as nossas reflexões para essa noite, com muito carinho e desejando a todos muita paz e bons estudos. Muito obrigada pela atenção. A gente que agradece, Ângela. Muito obrigado pela sua participação. Esperamos poder ter você conosco mais vezes. Aí,
Tá bom? Que eu sei qual é a sua correria, como que é, e a trabalheira que você tem. Né? É uma alegria. Muito obrigada. Mais uma vez, Ângela, muito obrigado. Eu vou pedir você para fazer a prece de encerramento, por gentileza. Vamos orar. A gente tem muito que agradecer. Muito. Vamos orar, então. Jesus, nosso mestre amado, amigos espirituais bondosos, mentores dessa casa de luz que está permanentemente elevando a ambiência espiritual de Barra do Piraí e de todos aqueles que se ligam, independente do local onde estejam, com esse rosto iluminado na terra. Agradecemos, Jesus, pelas bênçãos de amor que derramas sobre nós. Nesses dias de tantas lutas, de tantos desafios, de tantas dores e perdas, Senhor, rogamos a vossa misericórdia, a misericórdia do nosso Pai maior, para esses irmãos que passam por momentos tão sofridos, Senhor, que eles tenham força, coragem, que eles tenham, Jesus, a esperança, sabendo que nenhum de nós está só, que nenhum de nós, Senhor, está desamparado. Obrigada, Senhor. Abençoa-nos a todos, Jesus, que possamos ter uma noite de paz, uma noite de serenidade, que durante o sono possamos estar no bom trabalho, na atividade, na tua seara de amor. Graças a Deus. Que assim seja.